Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje um pouquinho mais cedo, já é sábado, dia 14 de junho de 2025. Agora são aproximadamente 6h40 da manhã. Ontem, sexta-feira, dia 13, nós não tivemos análise no canal. Teoricamente, o Bitcoin se manteve dentro da região na qual esperávamos, né, pessoal, diante da última análise na quinta-feira. Então, não vi sentido, né, trazer algo para vocês simplesmente para encher linguiça, né? Acabei esperando identificar aí algumas condicionantes, evidências importantes para a gente, de fato, dar continuidade aqui nos trabalhos, beleza? Então vamos dar uma olhadinha como é que foi as três principais bolsas ontem lá nos Estados Unidos. Um dia de forte queda, né, pessoal? Como eu mencionei na última análise, estamos próximos aí dos seus respectivos topos históricos e é natural uma reação aí mais contundente por parte dos vendedores, a questão da realização dos lucros e também, né, diante de uma possibilidade de guerra lá no Oriente Médio, temos aí Israel travando uma batalha bastante complicada com o Irã, né, com a possibilidade dos Estados Unidos adentrarem também. Então, isso com certeza, né, gera um ruído forte e automaticamente torna-se aí um catalisador para esse momento. Então, o S&P recua aí 1,13, Dow Jones recuou 1,79 e a Nasdaq um recuo de 1,30. Beleza, pessoal? Vindo para o Bitcoin, o cenário foi um pouquinho diferente. A gente passou bastante tempo do dia no negativo, porém, ao final da noite, né, já pelas 9 horas, acabamos fechando aí positivo por volta aí de 0,26. Neste momento, para nós aqui, pessoal, preço a mercado, vocês podem analisar 105.030 dólares, beleza? Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira e as perspectivas aí para a movimentação do preço. No caso, hoje, sábado, amanhã, né? Até a nova análise na segunda-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, basicamente a gente colocou como uma possibilidade, né? Uma eventual reação por parte dos compradores em vista da amplitude da queda que tivemos aí anteriormente, né? Então, como eu sempre gosto de frisar, o preço ele nunca vai direto, né, pessoal? A gente sempre terá eventuais retrações, mesmo ah, tendenciando aí para um dos dois lados, né? Seja para baixo ou para cima. Porém, era importante o acompanhamento para verificar a questão do volume, né? Formação de candlestick, que tudo isso era importante, né, para de fato a gente almejar a busca aí pela região que era próxima da nossa resistência, ali no nível dos 105.800 aproximadamente. Lembrando que a gente trabalha, né, pessoal, com regiões, terão momentos em que a gente vai acertar o rabo do macaco, vai pegar de fato o nível com exatidão, mas é aconselhável você trabalhar com regiões, porque é muito difícil a gente conseguir acertar sempre o ponto exato aí de uma possibilidade de reação por um desses protagonistas que atuam aqui no mercado. Então, quando a gente repara, pessoal, de fato veio prevalecendo aí volume comprador, inclusive quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bastante visível, né, os compradores atuando para concretizar aí a retomada do preço de forma parcial, confirmando aqui de fato, né, um fundo que foi mencionado aí próximo dos 102.800. Então, nosso alvo era aqui, a gente basicamente sabia, né, que haveria uma bateção de cabeça, porque existe a necessidade de confirmação de rompimento para que pudesse, né, pessoal, dar continuidade na movimentação ascendente. Então, voltando aqui para o tempo gráfico de 4 horas, a gente percebe que de fato, pessoal, houve rompimento apenas com um candlestick e a gente, por padrão aqui na CryptoTrade, utilizamos para confirmação de níveis específicos pelo menos dois candlesticks
no tempo gráfico de 4 horas, com prevalência de volume comprador e pelo menos um dos dois caracterizando padrão de força. Então, logo seguinte tivemos a recusa de preço, né, pessoal? Fechando abaixo aí da resistência, caracterizando um falso rompimento. Então, por isso a importância de aguardar justamente para que você tenha uma assertividade maior. O que a gente percebe aqui em diante, né, pessoal? Acho que fica bastante visível que temos algumas condições a serem impostas aqui. Acho que a primeira delas seria a questão da média de 20 períodos, tá? Seja no tempo gráfico de 4 horas ou no diário, a proximidade do nível de preço é muito grande, pessoal. Aqui no diário, a gente tem aí a média próxima da região dos 106.100. No tempo gráfico de 4 horas, a média se encontra aproximadamente aí na região dos 106.265. Pela questão do volume ser bastante baixo aos finais de semana, eu creio que às 9 da manhã teremos aí a atualização da média aqui no tempo gráfico de 4 horas e deverá se aproximar ou basicamente ficar equivalente à média de 20 períodos no diário, tá, pessoal? Então, qual que seria a condição para que possamos almejar aí uma ascendência do preço, eventualmente para buscar banda, né, pessoal, da resistência aqui diagonal, fazendo alusão a esses novos topos descendentes. A condição ou gatilho seria o fechamento de dois candlesticks, né, prevalecendo o volume comprador e com pelo menos um dos dois com um padrão de força acima deste nível da média, né, ou seja, a região próxima aí dos 106.100. Lembrando que a correção da média de 20 períodos no diário só ocorrerá às 9 da noite. Então, tecnicamente, teremos aí a equivalência dos dois períodos ao mesmo nível de preço, ou muito próximo. Então, nos traz aí um excelente gatilho, um nível bastante conflitado. Então, essa é a primeira condição. A gente precisa, de fato, o fechamento desses dois candlesticks acima deste nível de preço e automaticamente também, pessoal, estaremos acima da resistência que daí fortalece a tese de que, de fato, os compradores terão ímpeto e bastante aptidão, né, em continuar a movimentação do preço em blocos, né, buscando aí a região aqui da nossa resistência diagonal. Agora, pessoal, se eu tenho a recusa de preço a este nível de preço que foi estipulado aqui para vocês, a condição imposta, a gente deve buscar níveis inferiores, porém algo me chamou bastante atenção no fechamento do diário ontem, pessoal, a questão do candlestick e o volume. Nós não podemos menosprezar esses caras que atuaram comprando no dia de ontem. Então, basicamente, o que a gente faz de atualização aqui? Justamente porque faz sentido a gente dar respaldo para esses caras, pessoal. A gente simplesmente não pode menosprezar. A gente vai criar uma ascendência desses fundos, tornando um novo suporte diagonal. Então, repare, pessoal, que nós vamos cercando o preço, né, trazendo o preço para perto de nós. Isso facilita o entendimento daquilo que o mercado queira fazer. Automaticamente, aqui também torna esse pessoal um ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Beleza? Então, a gente vê já uma certa aproximação do Bitcoin aqui na proximidade do suporte e é imprescindível que você também esteja antenado ao que pode acontecer nessa região, pessoal. É imprescindível que você analise volume, a formação dos candlesticks, né, que você reduz o tempo gráfico e fica muito óbvio, né? Se de fato houver o rompimento aqui, pessoal, né? Você reduzir o tempo gráfico e aí o preço começa a fechar abaixo da marcação, prevalecendo mais volume vendedor, é batata. A gente vem buscar de fato nosso suporte, que agora é secundário, dentro do range estipulado aí na proximidade dos 101.000 até a região dos 100.000 dólares, tá, pessoal? Então fica bem
evidente essas possibilidades, e aí você pode aproveitar essas movimentações. Dentro disso, é briga de cachorro grande. Então, principalmente nos finais de semana, o volume é muito baixo, existe muita manipulação. O ideal é você cercar o preço e trabalhar em áreas específicas, que são áreas em que haverá um potencial conflito de interesses. Agora, pessoal, se não houver recusa de preço, né, os compradores passam a atuar mantendo o preço acima, né? Com volume comprador, né? Sobressaindo aos vendedores, ou a formação de um candlestick com padrão de força, né? Mais um martelo, um maruboso, enfim. Ah, aí a gente pode ter, de fato, uma nova tentativa de ascendência, e aí a gente se aproxima novamente aqui da condição, que é a possibilidade de rompimento também, pessoal. Confirmando, aí sim vamos para a banda superior da nossa resistência diagonal também. Então, basicamente, a gente tem isso como cenário daqui em diante. São esses pontos que você deve estar ciente, né? São essas as possibilidades e, evidentemente, né, para quem acompanhar, colocando alarme, né, ou até mesmo uma forma de estudo, para você que está começando agora, é importante você analisar todos esses pontos e você vai perceber que faz sentido o que é falado aqui. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico para hoje é isso. A gente fez aí algumas atualizações, colocamos algumas condições impostas, né? Que são os nossos gatilhos e vamos acompanhar todos juntos hoje pelo sábado, né? Amanhã também, lembrando que a partir das 7 horas de domingo temos a abertura do mercado futuro nos Estados Unidos, né? Usualmente acaba adentrando mais volume, nem sempre, porém é importante justamente acompanhar, principalmente se estivermos, né, na proximidade desses pontos aí que foram referidos aqui na análise de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Está atualizado aqui o cenário para vocês. Vamos ver como é que o mercado se comporta até a nova análise de segunda e finalizar a análise de hoje rapidamente no livro de ofertas. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os lotes, fazendo uma breve atualização aqui. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente tem um livro totalmente pulverizado, tá? Um pouco mais de acumulação próximo ao preço a mercado, o que é comum, porém níveis superiores aqui totalmente diluído. Ou seja, seria interessante, né, pessoal, a confirmação de rompimento deste nível aqui, o que facilitaria aí a ascendência do preço buscando a banda aqui da nossa resistência, né, a nossa zona de patrulha. Mas, pelo andar da carruagem, acho que não sei se acontece aí uma movimentação um pouco mais verticalizada já no dia de hoje, pode acontecer, evidentemente, né, mas o volume é muito baixo, enfim. Essas possibilidades, né, todas que foram compartilhadas podem acontecer, então é imprescindível que você coloque alarme aí nas regiões específicas, justamente porque o mercado ele é muito parado, acaba se tornando cansativo e, obviamente, final de semana, muitas vezes você quer fazer outras coisas, enfim, sair com a namorada, sair com os amigos e a gente entende isso perfeitamente. Então, os alarmes são importantes justamente para você conseguir pegar ali no pulo do gato. Beleza, pessoal? Aqui é o lado dos vendedores, então, o livro é bastante diluído. E pelo lado dos compradores, também vemos uma leve acumulação de lotes próximo ao preço a mercado, que é natural. E a gente vai ver uma acumulação maior, pessoal, na região dos 102 mil, aproximadamente 10 milhões de dólares. Região dos 102 já está mais próximo aqui dessa região, né? Seria mais interessante se houvesse dentro aqui do range que a gente fez a marcação, mas quando a gente analisa a região dos 101 mil, a gente tem também a acumulação de lotes e na região
do 100 500 com os 100 mil, a gente permanece, pessoal, com aquela totalidade que foi analisada na última análise, aproximadamente 30 milhões de dólares posicionados, né? Novamente, reforçando que fortalece a posição desse suporte e, evidentemente, né, caso venha a concretizar, né, pessoal, a confirmação de rompimento aqui desse novo suporte diagonal, a possibilidade de buscarmos o nosso range conflitado e, evidentemente, se for o caso, analisar como será o comportamento para sabermos se teremos uma reação dos compradores ou se de fato será o fim da linha para buscarmos níveis inferiores, talvez aí na proximidade do nosso suporte terciário na região aí dos 97.800. Beleza? Então é isso, pessoal. Acho que foi passado tudo para vocês. Um overview, né, bastante resumido, mas acredito que com boas referências, fazendo total sentido. E vou encerrando a nossa análise de hoje, agradecendo a sua presença aqui comigo, seja pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo X, pelo TikTok, pelo Quai. Importante o seu engajamento, é imprescindível, né, que você curta, comente, compartilhe, né? Pode tirar dúvidas, dê sua opinião, é fundamental para que o alcance do canal, né, ou dos canais, né, cheguem a mais pessoas. E é isso, fico à disposição. A gente retorna com uma nova análise já na segunda-feira. Desejo para você um excelente final de semana, né, um excelente dia e um grande abraço. Até segunda.